Bom dia mais uma vez, galerinha. Vamos agora continuar nossa aula de geografia, continuando aqui falando de hidrografia, agora falando dos rios e suas importâncias históricas, né? Que nós tivemos durante toda a existência do ser humano no planeta. Os rios foram de muita importância, não é, no decorrer da nossa história. A relação do ser humano com o rio foi reproduzida em diversas regiões do planeta, como na Mesopotâmia, onde estão os rios Tigres e Eufrates, não é? Região chamada Mesopotâmia, região entre rios. Na forma de verdadeiros deuses, asseguraram a sobrevivência aos povos do atual Iraque, os rios amarelo e azul, que incentivaram a vida e o desenvolvimento dos povos chineses, são exemplos claros de que a vida vem da água e dela depende da sua manutenção. Falar das partes de uns rios. Né? Os rios são cursos naturais de água cujo deslocamento se dá dentro de um canal, escavado na terra naturalmente, cujo fluxo desloca em direção ao mar, a outro rio ou a um lago. Todos os rios nascem em uma área alta e se deslocam para as áreas mais baixas. Ao longo, o local onde o rio nasce é denominado nascente, que pode ser formado por águas de chuvas, derretimento de geleiras ou por uma fonte. Já o local onde despeja suas águas é denominado de foz ou desembocadura. Áreas do espaço geográfico dominadas por um rio é denominado de bacia hidrográfica. Região constituída pelo rio principal, seus afluentes e águas subterrâneas. Essa porção do espaço apresenta a geografia bastante peculiar, que, se bem compreendida, pode ser utilizada de forma positiva pelas sociedades. Então, gente, deixa eu falar aqui algumas coisas que não foi falado aqui no livro, com relação às partes dos rios. Veja só. O rio ele divide-se em várias partes, não só de nascente e foz. A nascente ela pode ter 4 tipos de regimes, porque não foi colocado aqui, foi ser colocado no tópico seguinte. Regimes com nascente nivais, glaciais, pluviais e mistas. Qual a diferença? Nascentes glaciais são rios que nascem através do derretimento de gelo nas calotas polares, que não ocorre aqui no Brasil porque a gente está distante das calotas polares. Logo aqui eu não tenho rios com nascentes glaciais. Os rios que vão aparecer aqui no Brasil são rios com nascentes mistas, nivais ou pluviais. 99,9% são rios com nascentes pluviais, que são rios que nascem pelas águas das chuvas que infiltram no solo, formam olhos d'água, dando origem ao novo rio. Rios com nascente nival são rios que nascem pelo derretimento das águas do gelo do topo das montanhas, como é o caso do rio Amazonas, que ele não é um rio totalmente brasileiro, ele nasce sob a Cordilheira dos Andes, ele tem uma formação de nascente mista, porque tanto é pelo nascente pluvial, pelas águas das chuvas que caem formando olhos d'água, como também pelo derretimento do gelo do topo das montanhas da Cordilheira dos Andes. E aí, quando entra no Brasil, encontra-se com alguns afluentes, dando origem, assim, à bacia do rio Amazonas. Não é? Depois da nascente, eu tenho a jusante. A jusante é a parte do rio mais próximo à nascente. Não é? É onde o rio ele começa a encontrar com alguns afluentes. Ao se encontrar com alguns afluentes, não é? Eles vão aumentando o volume de água e essa parte é chamada de jusante. No seu trajeto, ele vai ter um chamado de meandro. Não é? Meandros são curvas que o rio faz, não é? Durante o seu... E aí são chamados de meandro, né? Ou canais. E aí eu tenho a metade do rio chamado de médio curso. Médio curso é a metade do trajeto do rio, desde a nascente até a foz. É chamado de médio curso. Eu tenho também a montante. Montante é a parte do rio formada próximo à foz. Esse montante recebe esse nome porque justamente devido ao acúmulo de sedimentos que foram arrastados da nascente até a foz, começa a se acumular nessa área,
formando assim um montante de sedimentos. Aí por isso chamado de montante. Essa área é a parte do rio com menor profundidade na realidade. Né? Além disso, eu vou ter também a foz, que é a parte do rio de encontro com o mar. Né? Esse rio, nesse momento que ele encontra com o mar, ele pode ser dois tipos de foz: a foz de delta ou foz de estuário. A foz de delta, onde ele tem aí uma formação onde vários braços de rio vão se encontrar com o mar, e a foz de estuário, quando um único braço de rio encontra-se com o mar. Né? O delta mais famoso do mundo é o delta do rio Nilo, lá na África, no encontro com o mar Mediterrâneo. Né? Esse delta é o mais famoso do mundo, o delta do rio Nilo. Ok? Além disso, eu tenho também a margem do rio, né, que é todo o trajeto lateral do rio, da nascente até a foz, chamada de margem, e ela é necessário que tenha uma vegetação denominada como vegetação ciliar, ou mata de galeria. Essa vegetação ela protege o rio contra o processo de assoreamento. O assoreamento nada mais é do que o processo de erosão que se dá pela retirada da mata ciliar. Todo sedimento que está na margem do rio, ela escorre para dentro dos rios, que acaba matando o rio com o passar do tempo. Não é? Começa a formar bancos de rio, o rio perde sua profundidade e acaba desaparecendo, acaba morrendo. E é por isso que é importante a gente preservar essa mata ciliar, essa vegetação que é de suma importância, que acaba, de certa forma, protegendo o rio contra o processo de assoreamento. Né? Então, essas foram as partes dos rios. Vamos falar agora dos rios quanto à sua direção. Quanto à direção, eu tenho rios endorreicos, exorreicos, criptorreicos e arreicos. Os rios endorreicos são aqueles rios que correm para dentro do continente e desaguam geralmente em um afluente. Afluentes são rios que desaguam em outros rios. Então, os rios endorreicos geralmente são rios afluentes que desaguam em rios principais. Né? E aí, consequentemente, esses rios têm essa importância, né, de ficar ali irrigando ou abastecendo as águas de um rio principal. E aí, por isso que existe esse rio, não é, de grande importância para a perpetuação de um rio principal, deixando ele um rio perene. São rios endorreicos, rios que correm para dentro do continente. Existem também os rios exorreicos, ou seja, rios que correm para fora do continente. Esses rios exorreicos geralmente são rios principais de uma bacia hidrográfica. Né? Rios que desaguam no oceano ou em mares, né? São considerados rios exorreicos. O prefixo exo quer dizer fora, reicos, rios. Endo quer dizer dentro, reicos, rios. Ou seja, endorreicos, rios que correm para dentro do continente. Exorreicos, rios que correm para fora do continente. Existem também os criptorreicos, ou seja, rios de caverna. Né? São rios que correm no subsolo, como o aquífero do Alto Texão, o aquífero do Guarani, são considerados rios criptorreicos, rios que correm no interior da crosta terrestre, rios de caverna. Não é? E também os arreicos, A quer dizer negação, não são rios. Então são o quê? São lagos. As suas águas acabam evaporando, formando nuvens ou infiltrando no solo, dando origem aos criptorreicos, que são rios de caverna. Cripto quer dizer caverna, reicos rios, rios de caverna. Então aí eu tenho os rios com a sua direção. Deixa eu falar agora sobre a periodicidade dos rios, ou seja, período dos rios. Existem dois tipos de rios com sua periodicidade. Os rios perenes ou permanentes e os rios intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes, eles nunca secam, tem água o ano todo, não é? Ou seja, o Rio São Francisco, mesmo passando pelo sertão nordestino, ele nunca seca, possui água o ano todo. Já o Rio Pajeú é um rio intermitente ou temporário, como boa parte dos rios do sertão nordestino. São rios que, em período prolongado de estiagem, acabam secando e aí, consequentemente, eles não possuem água
durante o ano todo, né? Ele tem uma quantidade de água reduzida justamente por conta da evaporação existente na região durante o período de estiagem e acabam com isso secando. Por isso são considerados rios intermitentes ou temporários, ok? Então são esses rios aí quanto sua periodicidade. Rios intermitentes ou temporários, ok? Vamos agora falar das principais bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil, gente, ele apresenta uma grande variedade de bacias hidrográficas. As principais são a Bacia do Amazonas, a Bacia do Paraná, a Bacia de São Francisco, a Bacia Tocantins-Araguaia e a Bacia do Paraíba do Sul e a Bacia do Parnaíba. Vamos começar a falar sobre a Bacia do Amazonas, que muita gente conhece, mas não é uma bacia totalmente brasileira, não. Essa bacia hidrográfica, ela nasce no Peru, sobre a Cordilheira dos Andes, pelo derretimento do gelo, também pelo acúmulo de chuvas naquela região, por isso é considerado um regime misto. Essa bacia hidrográfica, ela é uma bacia de grande importância para a população ribeirinha, que sobrevive através da pesca. Tem um enorme potencial energético, porém não aproveitado por conta de impactos ambientais que pode ser causado através da construção de usinas hidrelétricas na região. Porém, a Bacia do Amazonas, ela é muito importante, para a região norte do Brasil. Auxilia a população para a produção de água potável para o consumo da população. Ela nasce no Peru, passa por Venezuela, Guiana e Suriname, até entrar no Brasil e encontrar-se com alguns afluentes, como a Bacia Tocantins-Araguaia, o Rio Xingu, o Rio Madeira, o Rio Negro e Solimões, formando assim a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia do Amazonas, perdendo apenas para a Bacia do Rio Nilo, na África, tanto em extensão quanto em volume de água. Vamos agora falar da outra bacia, que é a maior bacia totalmente brasileira, só que artificial, que é a bacia do Rio Tocantins-Araguaia. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia, essa bacia hidrográfica, ela foi, na realidade, feita pelo homem, na década de 70 e 80, para a construção da usina de Tucuruí, porque como o Rio Araguaia tinha um pequeno volume de água e suas águas não tinham condições de produzir energia, tiveram que fazer a junção entre o Rio Tocantins e Araguaia, aumentando o volume das águas desse rio, para justamente ela ser de grande potencial de produção de energia. Hoje eu tenho eu tenho a usina do Tucuruí como sendo o rio de maior potencial em produção de energia no Brasil, totalmente brasileira, e aí justamente essa usina do Tucuruí, a maior usina totalmente brasileira. O Rio Paraná é o rio de maior potencial de produção de energia atual, ou seja, em produtividade. Tem a maior usina brasileira, só que ela é binacional. Ela produz energia não só para o Brasil, mas também para o Paraguai, através da usina de Itaipu. Essa usina, ela é de muita importância, principalmente para a região sudeste brasileira, onde aquela região é considerada o motor do Brasil, através justamente da produção energética da usina de Itaipu. O Rio Paraná, ela nasce no estado de Goiás e deságua no Rio do Prata, na Argentina. Por isso que ela também é composta pela Bacia Platina. A Bacia Platina é composta justamente pelo Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Uma outra bacia hidrográfica também muito importante é a Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco é considerada o Nilo brasileiro. Porque, se comparássemos ao Rio Nilo brasileiro, possui características muito peculiares
entre esses dois rios. Por exemplo, ambos os rios têm direção sul-norte. A bacia do São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, vai subindo, entra na Bahia, passa por Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas, direção sul-norte. A bacia do Rio Nilo, ele nasce no Quênia, sobe e deságua no Mar Mediterrâneo, lá no Egito, direção sul-norte. Todas as duas bacias, tanto a do Nilo quanto a do São Francisco, passam por regiões áridas e nunca seca, tem água o ano todo, por isso é considerado rios perenes. A do Rio Nilo passa pelo deserto do Saara e a do Rio São Francisco pelo sertão nordestino, que também não deixa de ser um deserto. Então tem água o ano todo, é uma bacia perene. Ambos os rios também têm grande potencial em termos agrícolas. O Rio Nilo, desde dos antigos povos nilóticos, onde se cultivavam as margens desses rios, porque estava extremamente fértil, eles aproveitavam as margens para desenvolver a agricultura. E no Rio São Francisco eu tenho ali o desenvolvimento da agricultura no Vale do São Francisco, onde eu tenho a produção de manga, uva e laranja, a nível de exportação, agricultura de plantation, que movimenta a nossa economia do Nordeste e do Brasil. E também tem grande importância no que diz respeito à produção energética, e produz também energia para a região da Nordeste da África e produz energia para o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco, através do complexo da CHES, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, temos ali a produção para todo o Nordeste e parte do Sudeste, através da usina de Sobradinho, a usina de Xingó, a usina de Itaparica, Paulo Afonso 2, 3 e 4, Delmiro Gouveia e a usina de Luiz Gonzaga. É um complexo de usina existente na região Nordeste brasileira, que produz energia para o nosso Nordeste. Ok? Vamos falar agora da bacia do Paraíba do Sul, que é uma das bacias mais poluídas do Brasil, porque suas águas cortam por regiões industrializadas ali na região sudeste, entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde recebe uma grande quantidade de excrementos de indústrias que acaba poluindo essas suas águas, mas que boa parte dela ainda é utilizada como água potável pela população através de tratamento de água de esgoto na região sudeste brasileira. É uma das menores bacias hidrográficas do Brasil. E a bacia do Parnaíba, localizadas entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, ela é uma bacia muito importante, principalmente no setor agrícola, já que ela serve como água de irrigação para o meio norte, onde se produz uma grande quantidade de palmáceas, como babaçu, carnaúba, oiticica e buriti, sobrevive justamente por conta da água do rio Parnaíba. É um rio que eu já tive uma experiência negativa quando eu tive que visitar aquela região ali, porque eu estava na faculdade fazer umas pesquisas naquela região, e peguei um barco lá na cidade de Sete Cidades, um bairro de Sete Cidades, localizado em Parnaíba, e a gente foi até os Lençóis Maranhenses, para ir a favor da corrente, estava ótimo, todo mundo tomando refrigerante, escutando música, pesquisando e etc. O sol não estava muito forte, ainda era 6 horas da manhã, mas para voltar, 2 horas da tarde, o Piauí é um sol para cada um. Eu tive queimadura de 5 graus nas costas, não tinha nem água para beber, não tinha mais nada, todo mundo morrendo de sede. Jogar água do rio nas próprias costas da gente para tentar sobreviver à insolação que estava causando. Então, muito forte a temperatura do sol do Piauí. E aí por isso que a importância do rio Parnaíba para a região, porque é uma região extremamente árida. O Piauí, vocês sabem, que é a única capital do Brasil, que não é a capital do Nordeste, na realidade, que não tem fronteira com o oceano, que é a Teresina, capital do Piauí, que não está no litoral. E isso é muito quente, o litoral piauiense é muito curtinho, e aí não tem a influência da marinidade. Aí, consequentemente, as temperaturas são muito elevadas. Então, gente, vamos encerrando por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos.
Até a próxima. Um excelente fim de semana, um excelente feriado. Não é? E que Deus abençoe. Um abraço a todos.